A graça e a paz de Cristo, meus amados irmãos. Hoje venho trazer uma reflexão muito especial com o tema A santidade na Bíblia foi aperfeiçoada. Então vejamos a seguir. Deus mudou aos poucos a ideia de santidade na Bíblia. Começou com lugares e coisas especiais, como o chão onde Moisés estava, e chegou até nós hoje, quando as pessoas crentes são chamadas de santas por causa de Jesus e do Espírito Santo que mora em nós. No tempo de Moisés, a santidade era algo de fora, ligado a lugares ou objetos específicos, e não uma pessoa comum. Quando Moisés viu a sarça ardente, no Monte Horebe, Deus falou: "Não venha mais perto, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa." Êxodo capítulo 3, versículo 5. Por quê? Porque a presença de Deus tornava aquele pedaço de chão comum em algo sagrado, só por um momento. Moisés não foi chamado de santo ali, porque naquela época a santidade era externa e temporária. Ela ficava guardada em coisas como a Arca da Aliança, que era um baú sagrado com as tábuas da lei, ou na tenda do encontro, um tipo de barraca onde Deus se encontrava com o povo. Só os sacerdotes da tribo de Levi podiam entrar nesses lugares, e tudo era cheio de regras para não se aproximar de forma errada. Moisés era um líder muito fiel, escolhido por Deus para tirar o povo do Egito e receber a lei no Sinai. Mas até ele errou uma vez em Meribá, batendo na rocha em vez de só falar com ela, como Deus mandou. Números capítulo 20, versículo 12. Por isso, ele não entrou na terra prometida. Isso mostra que naquela antiga aliança ninguém conseguia ser santo de verdade o tempo todo, porque dependia de obediência perfeita e de rituais. Mas Deus já planejava algo melhor e usou os profetas para anunciar a mudança. Por exemplo, logo no começo, com Moisés, em Êxodo capítulo 19, versículo 6, Deus sonhava em fazer de todo o povo de Israel um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas o povo pecou com um bezerro de ouro, e isso não aconteceu de verdade. Anos depois, Isaías, capítulo 61, versículo 6, profetizou: "Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Estranhos apacentarão os rebanhos de vocês." Isso queria dizer que o papel especial dos sacerdotes ia se abrir para todo o mundo. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, prometeu ainda mais: "Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra e porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos." Em vez de santidade só em templos de pedra ou montanhas, Deus ia morar no coração das pessoas. Jeremias, capítulo 31, versículo 33, completou: "Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no coração deles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo." Essas promessas mostravam que a nova aliança ia internalizar tudo. A presença de Deus não ficaria presa em um lugar, mas ia para dentro das pessoas. Essa mudança aconteceu de vez com Jesus, quando ele morreu na cruz. O véu do templo, uma cortina grossa que separava o lugar mais santo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, rasgou do alto a baixo, em Mateus capítulo 27, versículo 51. Isso simbolizava o fim da barreira. Agora todo crente tem acesso direto a Deus, sem precisar de templos ou sacerdotes especiais. Depois, no dia de Pentecostes, Atos 2, o Espírito Santo desceu como fogo sobre os discípulos em Jerusalém, cumprindo a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. "Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne." Dali em diante, o Espírito não ficou só em um prédio como o Templo de Salomão, mas passou a morar em cada crente. Paulo explicou isso aos cristãos de Corinto, que era uma igreja bagunçada e cheia de problemas. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 2. Ele continuou: "Não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus?" 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Mesmo imperfeitos, eles eram santos, porque Jesus os lavou com seu sangue e os separou para Deus. Pedro repetiu para todos os crentes: "Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus." 1 Pedro 2,9. Trazendo de volta o sonho de Êxodo 19,6.
mas agora realizada em Jesus. Hoje não precisamos de lugares santos fixos, como no templo de Moisés ou do templo, a igreja, que é o grupo de todos os crentes, é o templo espiritual vivo. Efésios 2, 21, 22. Nele todo edifício cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Deus mora em nós pelo Espírito e vai aonde quer que a gente vá, no trabalho, em casa ou na rua. Por isso a Bíblia manda, sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Mas essa santidade começa com fé em Jesus, posicional, e cresce no dia a dia, progressiva, vivendo puro para agradá-lo. É o plano completo de Deus de santificar um pedaço de terra para Moisés. Ele passou a santificar seu povo inteiro para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo aqui essa reflexão abençoada para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz de Cristo a todos.